Olá, seja bem-vindo aos Domingos dos Acordos Espirituais. Todos os domingos, sempre a partir das 20 horas, nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonada e que eu organizei num método chamado Acordos Espirituais. E nesses domingos, ou nós vamos trazer entrevistas para vocês com pessoas que estão cumprindo seus acordos espirituais, para inspirar vocês, motivar você a encontrar o seu caminho, ou vamos trazer temas e vamos linkar eles aos acordos espirituais. Então, no dia de hoje, estou trazendo o expert em educação para crianças no Novo Mundo, Jonas Antunes Ramos, uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de poder ter a oportunidade de entrevistar, porque eu sei de todas as transformações que aconteceram na vida dele e que hoje ele vai contar um pouquinho para você. Jonas, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Yes! Grande amigo, parceiro, um especialista que eu tenho orgulho de poder apresentar. Conta pra nós aí um pouquinho da tua história, como é que começou tudo, da onde veio essa busca por esse caminho justamente da educação de crianças para a nova era? Muito bem. Aline, primeiramente, é uma alegria estar aqui junto contigo, é uma alegria poder contribuir assim com a tua audiência, com as pessoas que te seguem, com os teus fãs, né? Porque você não tem pessoas, uma audiência, você tem multidões de fãs, porque eu tive no evento ao vivo e tu fica fantástica no palco, assim, dá pra ver assim como tu comunica com verdade aquilo que tu tá fazendo. Muito bem, começo por onde? Pelo começo? Conta um pouquinho da tua história. Desde quando eu nasci ou tu quer antes? Boa pergunta! Boa pergunta! Bem, eu sou o filho mais velho de 3, né? São eu, meu irmão e minha irmã. Meus pais vieram para o Rio Grande do Sul quando eu era bem pequeno e eu sempre tive uma educação muito simples, era tudo muito restrito. Os meus pais me educavam assim com poucas palavras, bastante psicologia havaiana quando precisava. Explica o que é psicologia havaiana. Psicologia havaiana, quando a criança naquela época precisava de umas chineladas, né? Eu usava a chinela havaiana. Então fui me desenvolvendo aqui em Caxias do Sul, que eu ainda moro. Com o passar do tempo, eu sempre tive alguma coisa que mexia comigo, sabe, nessa questão espiritual. Tanto que com 12 anos, isso quase ninguém sabe. Com 12 anos eu fui estudar num seminário de padres. Sério, Jonas? E olha, ia ser o máximo ter o Jonas, que ia ser o padre da família. E aí fui eu estudar no seminário de padres. E o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro ano, já que eu estava lá no seminário, eu tinha uma ligação com um lado mais místico, mais esotérico, assim. E a primeira compra de livros que eu fiz foi pelo correio. Naquela época não tinha internet, né? Eu comprei 2 livros. O primeiro era Como Ler os Pensamentos e o segundo, Hipnotismo Prático. Pensa se os padres descobrissem aqueles livros lá e eu dizia, o que tu tá fazendo aqui? Não é esse o teu... Bom, 2 anos depois eu acabei saindo. O tempo foi passando, eu acabei começando a trabalhar e o tempo foi passando. Com 19 anos eu conheci uma moça, depois eu conto, e aí acabei me envolvendo com ela. Tive a minha primeira filha com 20 anos, fui pai da minha primeira filha, a Jéssica. E aí o tempo foi passando. O que aconteceu? Eu acabei mergulhando muito no trabalho, sabe? Eu era trabalho e família, trabalho e família, trabalho e família. E aconteceu que eu comecei a sentir um vazio assim muito grande, sabe? E eu comecei a consumir muita literatura. Era livros, filosofia e tudo, internet. E eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar muito cansado de tudo aquilo. E a Josi começou a perceber, a Josi, minha esposa. Ela disse, o que está acontecendo contigo? Eu não, mas eu não dizia o que estava acontecendo, nem eu sabia. E eu começava a querer sair de noite, ir para o bar, e assistir os amigos tocar. Eu não queria mais saber, eu queria já quase largar tudo. E aí eu tinha construído uma empresa de desenvolvimento de software. Em 2002 eu vendi essa empresa e acabei, um tempo depois, entrando numa depressão. Assim foi o meu fundo do poço, Aline. Porque eu jamais imaginei assim que aquela família que eu tinha cuidado com tanto gosto, assim, a casa que eu tinha adquirido até onde eu moro até hoje, nada mais para mim daquilo tinha sentido, sabe? A única coisa que eu queria fazer é ir embora, largar tudo e ir embora. Foi aí que eu comecei a perceber, procurei um amigo na época, que é meu professor, inclusive, um dos meus mestres.
fiz uma terapia com ele, encontrei a meditação depois, e todos esses recursos, eu comecei a me dedicar a isso. E depois de mais de um ano, assim, sabe? Sem tratamento nenhum, consegui entender que existia algo a mais que eu deveria trabalhar, e que não ia ser em livros, não ia ser em... Tinha que ser uma busca, eu comigo mesmo, porque era aquele momento, sabe? Eu senti que era um momento, tinha alguma coisa acontecendo e eu não poderia deixar passar assim. Senão facilmente ia cair em tratamento com medicação, internação, e não era isso que eu queria. Os amigos que me conhecem sabem, porque eles me acompanharam nessa época. Hoje, para lembrar, assim, até dá um nó. Mas na época não foi fácil, sabe? Assim, eu precisei chegar nisso e comprometer quase o que para mim tinha mais valor. E ainda tem, né? Que era a minha família. Um dos meus grandes valores. E eu disse, nossa, que besteira que eu ia fazer. Aí eu disse assim, ó, nunca mais na minha vida eu vou deixar que qualquer sentimento desse tipo se aproxime de mim. Eu nunca mais, eu quero ser senhor da minha vida. Eu quero ser senhor da minha vontade. Porque sabe o que é? Você querer fazer alguma coisa e não ter nem força, não ter nem graça. No trabalho estava tudo descambando. O meu sócio me olhava e dizia assim, poxa, fui trabalhar junto contigo e agora a empresa tu tá deixando atirado aí, tu não quer mais nada com nada. E aí, quando eu consegui enxergar um pouquinho além assim dessa escuridão, eu fiquei assim, mas eu disse assim, mas que frouxo, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não enxerguei? Aí eu disse, eu vou me dedicar a isso. E quer saber? Eu vou ajudar outras pessoas a não entrar nesse caminho. Eu vou ajudar outras pessoas. Foi então que o tempo foi passando, em 2009 eu construí o Instituto. O Instituto de Meditação, o Instituto onde eu recebo centenas e centenas de pessoas para fazer aquele trabalho de meditação profunda, para que elas justamente se encontrem o caminho, né? Encontrem o caminho e não deixem que algo invisível, uma sombra da mistérios da alma, o Bruno vai gostar disso. Uma sombra venha atormentar, assim, quer seja por esse aprendizado que venha de vidas anteriores, que não venha, tudo bem. O problema é que estava ali naquele momento, eu precisava lidar com isso. E daí eu resolvi não me vitimizar com isso. E foi, assim, um momento de virada, assim, e daí já vai fazer 10 anos o ano que vem, que eu tenho um instituto, eu recebo as pessoas, e depois, em 2015, eu estendi esse trabalho para as crianças, porque em 2009 também aconteceu uma outra coisa bacana. Conta pra nós. Que foi a chegada da Alicia. Então o Instituto veio, e a Alicia veio, a minha segunda filha, de uma forma muito especial. Outra hora eu conto essa história. Conta um pouquinho pra nós. É que a Alicia é a minha filha do coração. Então, em outras palavras, eu adotei a Alicia. Então, quando eu comecei o Instituto, a Alicia veio. E eu consegui entender o papel dela na minha vida. Que era um momento de reiniciar, sabe? E no momento que eu tinha pendurado a chuteira, sabe? Pendurado a chuteira, eu disse, agora a Jéssica já está grande, não quero mais, agora chega de filhos, né? Só tem uma, tá bom, tá bem cuidada, uma menina fantástica, né? E agora eu vou aproveitar para passear um pouco, para fazer isso, eu e a Josi e tal. E aí veio a Alicia me dar uma mensagem diferente. Eu disse, não, a caminhada agora é outra. Mas eu só ia entender mais adiante, quando ela fez 4 anos. Eu estava lá no Instituto com o pessoal, e era umas 9 da noite, era mais ou menos 8 de junho, porque era muito frio. E ela bateu na porta do Instituto às 9 da noite. Um frio. Ela saiu lá de casa, a Josi não viu, ela bateu lá na porta. E a gente já estava no meio da nossa sessão de meditação. Eu ouvi a batida e aí eu deixei ela entrar. E aí quando ela entrou, eu poderia dizer, filha, aqui a gente está fazendo o nosso trabalho e você tem que ir para casa. Mas aí eu entendi naquele momento que o Instituto estava fazendo 4 anos naquele dia e ela estaria fazendo 4 anos uma semana depois. Daí eu entendi tudo. Como ela veio, o Instituto veio, e daí começou a surgir essa questão do trabalho com as crianças. Então, eu fui interpretando, assim, eu tive esse mérito, vamos dizer assim, depois de tudo que eu precisei enfrentar, assim como muitas pessoas devem enfrentar isso também. Então foi assim, veio a Alicia,
E aí me despertou para fazer esse trabalho com as crianças, porque eu tinha uma facilidade, ainda tenho uma facilidade muito grande para lidar com crianças. E daí foi isso. Em 2015 eu comecei esse trabalho na internet com as crianças, com meditação para crianças, e agora com a Educação Luz, que orienta os pais a educarem crianças para um novo mundo. E é por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele está cumprindo seus acordos espirituais quando ele vive isso plenamente. Eu não sei se vocês conseguem captar aqui, mas o olho dele brilha muito quando ele fala desse assunto. É uma coisa que é fantástica para a gente que assiste. É muito fácil você notar quando uma pessoa está cumprindo seus acordos espirituais. O olho dela radia. Enche de lágrimas, se a pessoa se emociona, aquilo a gente sente arrepiar no corpo. Então eu quero dizer pra ti, o que depois que tu assumiu, que você percebeu todos esses sinais aí que a Alicia trouxe, o Instituto, toda a tua superação, essa superação de não sucumbir, né, aí aos bares, largar tudo, o que você hoje nota que foi os grandes benefícios, ao que você conquistou, que você nunca imaginaria poder ter conquistado, mas por ter trilhado esse caminho, ter superado isso tudo, você conseguiu? E uma das grandes coisas que eu fui percebendo é que eu não me dava valor, Aline. Certo? Eu não me dava valor. E sabe aquela história de eu perceber que, no fundo, às vezes eu ainda me fazia de coitadinho, porque eu achava que eu não valia tudo isso, e só os outros reconheciam e eu achava que não era legal, estão fazendo só para me agradar. Mas aí, quando comecei esse trabalho com as crianças e eu vi os feedbacks dos pais, os relatos, as coisas que eles me escrevem, foi de perceber que eu tinha e que eu estava cumprindo, sabe, de coração aquilo que eu vim para fazer aqui, de dar minha contribuição. Então, quando eu sinto que agora eu estou contribuindo com outros pais, com outras pessoas, e que elas depois me escrevem dizendo, nossa, como é simples, eu disse, essa simplicidade foi uma coisa que eu resgatei. E hoje eu coloco para que os pais simplifiquem também, para que sejam simples assim como as crianças. Uma outra coisa que aprendi, depois que eu conheci assim, o pessoal do Luz da Serra, o Bruno, a Patrícia e a Aline, foi o seguinte, eu já passei um tempo lá me preparando e muitas vezes eu estava exigindo um certo perfeccionismo, né? Ainda não estou pronto para isso, não estou pronto para fazer isso. Aí, de repente, vem o Bruno e mexe comigo num sentido. Me desafia, diz, não, mas eu soube que tu se dá bem com criança e tal. E depois que ele começou a me cutucar assim, muita coisa começou a se revirar de novo. Então, uma outra coisa valiosa que eu conquistei foi a minha persistência. É aquela formulazinha que você fala, o Bruno fala, é hoje, amanhã e depois, sabe? Porque depois que você diz assim, é isso, o caminho se abre, mas você tem que caminhar. Não é esteira rolante, que a esteira vem e as coisas vêm para você. Você tem que caminhar, você tem que merecer. E aí eu disse, vem uma dificuldade. E às vezes parece que nada dá certo. É um teste. É um teste para você desistir. Então quando você começa, sei lá, os acordos espirituais, né? Você começa e diz assim, nossa, que legal tá isso aqui. E na primeira desiste. É o seu teste. Eu fui também interpretando isso. Várias vezes eu desanimei, várias vezes eu dei uma patinada. Foi aquilo que a gente chama de mastermind. Sabe? Aquele grupo de pessoas que não te deixa ficar para baixo. Que já estão num determinado nível e te puxa para cima. Então isso é algo de mais valioso assim, que eu conquistei nesses últimos tempos, foi esse grupo, do qual você faz parte, do qual, né? Porque é isso, sem o grupo, e eu faço isso também com os pais, a gente faz virtualmente no Facebook, se conectando, porque o quanto isso é importante, porque é o mundo inteiro jogando mensagens para você. É o mundo, e muitas vezes a gente deixa esse mundo entrar. Sim. E será que a gente já está preparado o suficiente para saber separar o que é nosso e o que é do mundo? Uhum. Será que nós, enquanto pais, enquanto facilitadores da caminhada das crianças, estamos preparados para dizer, isso não, filho, isso sim, filho, porque ali tem um valor que você está protegendo? Então é hoje, amanhã e depois. A simplicidade, o propósito, o resgate do propósito.
o grupo. Esses foram, o Mastermind, foram 3 grandes tesouros assim, que eu encontrei nesse caminho depois que eu assumi essa missão de facilitar o trabalho dos pais com as crianças. É mais do que eu esperava ter de volta, sabe? E é demais, assim. Ele tá se emocionando, gente! Só um pouco, eu não sou de chorar. Mas é muito bacana, sabe? É demais, assim. Eu faria de graça tudo isso, sabe? Até no final de semana, tinha uma criança lá na sessão, né? Lá na nossa... E eu fui lá. Eu estava lá, sou testemunha, eu vi. E ela estava lá, e eu estava lá. E ela estava tão sentada, tão comportadinha, fechando os olhos, assim, na meditação. E a mãe dela estava do lado, e daí eu fui lá, conversei um pouquinho com ela, tá com fome e tal. Ela, não, tá tudo bem, quer deitar? Não, menininha assim, 5 anos. Eu disse, nossa, é isso. A gente está todo mundo aqui treinando para conseguir fazer o que ele já faz naturalmente. E a gente esqueceu o caminho. Verdade. Se pudesse deixar uma mensagem, Jonas, para essa multidão de pais, de mães que estão aí perdidas, se sentindo frustradas, culpadas, por não estar conseguindo, às vezes, até se comunicar com o seu filho. Bom, primeiro você, papai e mamãe, você que vai definir que tipo de educação que você vai dar para o seu filho. Mas para você ter segurança para dizer assim, é por aqui que eu vou orientar eles nessa caminhada, você precisa se conhecer. Então, os filhos vieram para te colocar um degrau mais para frente. E eles vão te forçar a evoluir. Se você casa com mala, não foi o seu caso. Foi o seu caso? Ainda não, né? Casa com mala, né? E o camarada só te enche o saco e fica botando o dedo na sua ferida. Você tem 2 escolhas, em princípio. Ou isso dói e você diz, eu quero resolver essa ferida. Ou você se afasta do mala. E com os filhos? Não tem isso. Não tem ex-pai. Não existe ex-mãe. Quando o filho vem e cutuca na sua ferida, você não vai dizer, agora você não é mais meu filho e vou me afastar de você. Pode fazer isso? Pode. Mas é a sua missão, se ele veio como seu filho e sua filha, é porque ele precisava de você como pai. Então, encare isso como um grande desafio de evolução. Para você saber em que caminho orientar, esqueça os outros. Qualquer comparação com a educação que o outro está dando não vai servir, porque é você e os seus valores. Então, tenha uma educação com base em valores. Cuide da sua evolução para que você tenha clareza para saber o que é seu e o que é do mundo. Será que é o mundo que está esperando isso de você? Será que é a sociedade cobrando para que você seja uma mãe assim, estude no colégio assado, sei lá, o que quer que seja? Os parâmetros são os seus valores. Com base nisso é que você vai definir as regras. E quando você protege algo valioso, você vai ter segurança de dizer sim e não. E não vai se sentir culpado por isso. Não vai ficar com medo e permitir que a criança faça tudo o que quiser, fazendo ela colocar fora todos os dons, todos os talentos que ela já veio. E essas crianças de hoje vêm tão espertas, né? Elas já vêm preparadíssimas, preparadérrimas, como é que é? Super preparadas. E os pais se assustam e deixam fazer aquilo que a criança quer e ainda dizem, não, é que meu filho é uma criança da nova era. Sim, é. E ela veio para dizer o quê? Evolua, porque eu quero te seguir. Eu preciso de um guia aqui. Eu quero te seguir. E para isso eu vou testar se você é um bom líder. Eu vou te desafiar. Eu vou perguntar por quê. Eu vou te desobedecer. Se você me disser uma regra, e se eu sentir que essa regra não tem um valor que fundamenta, você vai dizer que sim, a hora vai dizer que não, e daí tu não me segura mais. Então é isso. Seja firme no que precisa. Ser firme não é ser rígido. E ser flexível não é ser mole. Firmeza e flexibilidade. Amor e disciplina. Perfeito. Esse é o nosso grande convidado. Eu quero agradecer demais a tua presença. Nosso grande expert, Jonas Antunes Ramos, expert justamente da educação de crianças para o novo mundo.
E se você quer conhecer mais o trabalho dele, gente, clica no link que está na descrição desse vídeo, porque você tem acesso a um e-book fantástico. Tudo bem, errei. Tudo bem, errei. Tudo bem, errei, é fantástico para você começar a corrigir a sua rota, cumprir os seus acordos espirituais como pai, como mãe dessa criança, dessa alma que está aí com você, para que você também possa se sentir com um dever cumprido nesse ponto, né? Nossa. Então, quero agradecer demais, viu? Então, tá aqui, Jonas Antunes Ramos, um grande exemplo de uma pessoa que vive os seus acordos espirituais, que transformou a sua vida quando se descobriu, percebeu o seu caminho e não ficou apenas para si, contribuiu para algo muito maior e que está tocando pessoas além da fronteira do nosso país, que eu sei, de pessoas de Portugal, onde mais? Estados Unidos, enfim, outros lugares que a gente não lembra agora, e que por isso, sim, faz com que a vida tenha sentido. E eu convido você, então, a realmente clicar nesse link na descrição desse vídeo para conhecer muito mais desse trabalho que você, tenho certeza, vai se encantar. Até o nosso próximo domingo dos Acordos Espirituais.